Bom dia, meninos. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre polígonos semelhantes. Então, nós vamos para uma aula de geometria hoje. Primeira coisa, quando falar de polígonos semelhantes, vamos pensar em outra coisa antes de falar de polígonos. O que seria uma figura semelhante? O melhor exemplo para se falar de figuras semelhantes é você pensar num xerox. Quando eu vou lá e tiro uma cópia original, pego uma folha, pego uma foto, vou lá e tiro uma cópia, eu estou encontrando uma figura congruente, uma imagem congruente à outra. Porque é igualzinho, tudo que tem na original vai ter na cópia. Agora, quando eu pego uma foto e vou lá e peço para fazer uma ampliação dessa figura, aí eu já tenho duas figuras não congruentes, eu tenho duas figuras semelhantes. Por que são semelhantes? O conteúdo da foto vai ser o mesmo na ampliada. É só porque suas dimensões vão ser ampliadas na mesma proporção. O comprimento e a largura vai ser ampliado na mesma proporção. Então, isso são figuras semelhantes. Tá? Então, um exemplo da ampliação, da redução de um xerox é um exemplo de figuras semelhantes. Então, figuras semelhantes são aquelas onde os ângulos são iguais, os ângulos mantêm-se os mesmos e os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, um aumenta na mesma proporção. Isso são figuras semelhantes. E é o que vale também para polígonos semelhantes. Quando que dois polígonos são semelhantes? Quando ângulos correspondentes são congruentes iguais, quando seus ângulos são iguais, e os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, aumentam na mesma proporção. E quando eu pego uma figura, um polígono semelhante, a razão entre os lados correspondentes é chamada de razão de semelhança. Então, por exemplo, quando eu pego dois lados e coloco, formo uma fração, um lado sobre o outro, os lados correspondentes, isso é chamado de razão de semelhança. Vou pegar um exemplo aqui de um polígono semelhante a outro. Vou desenhar aqui dois polígonos, um menor e um maior. Eu venho aqui e falo o seguinte, aqui é 60 graus, aqui é 120 graus, aqui 60 graus e aqui é 120 graus. No grande, da mesma forma, aqui é 60 graus, aqui é 120 graus e aqui é 60 graus. E aqui 120. Agora a medida dos lados. Eu venho aqui e falo assim, ó, aqui é 4 centímetros, aqui é 6 centímetros, aqui é 12 centímetros e aqui 18 centímetros. Se nós observarmos esses dois polígonos, o que está acontecendo? Os ângulos estão sendo os mesmos, e os lados estão proporcionais. Daqui para cá, multiplicou por quanto? Por 3, 4 vezes 3, 12. Daqui para cá, 6 vezes 3, 18. Então, ou seja, esses aqui são dois exemplos de polígonos semelhantes. Os ângulos são os mesmos e os lados correspondentes são proporcionais. Rodrigo, o que são lados correspondentes? Olha aqui, ó. O lado formado pelo ângulo de 60 graus e 120 graus na base é proporcional na figura maior. Aqui, ângulo de 60 graus e 120. Aumentou na proporção, ou seja, 3 vezes. Ou na diagonal aqui, esse lado é 4 centímetros, formado pelo ângulo de 60 e 120. 60 e 120, 12. 4 vezes 3, 12. Certo? Para nós encontrarmos a razão de semelhança, o que eu poderia fazer? 4 sobre 12 é a mesma coisa que 6 sobre 18. Eu escolhi colocar nessa ordem, 4 sobre 12, 6 sobre 18. Você poderia ter feito o contrário, 12 sobre 4, 18 sobre 6. Tá? Você seria encontrar a razão de semelhança. Aí, por exemplo, se nós simplificarmos aqui o 4 sobre 12, se eu simplificar por 4, 4 dividido por 4, 1.
12 dividido por 4, 3, 1/3. Se eu simplificar aqui por 6 e aqui por 6, vai ficar 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Ou seja, deu a mesma. Então, a razão de semelhança entre esses dois polígonos é 1/3. Então, isso é a razão de semelhança deles. Agora, vamos pensar aqui mais um pouquinho. Nós vimos que são duas figuras o quê? Semelhantes. O que seria a razão de semelhança? Razão de semelhança dos seus perímetros. Perímetro. Do perímetro. Então vamos pensar. Quanto que vale o perímetro dessa figura? Se aqui é 4, aqui também é 4. Se aqui é 6, aqui também é 6. 6. Quanto que dá o perímetro? 10, 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 10 mais 10, 20. Então o perímetro desse deu 20. E o perímetro desse? Aqui é 12, aqui vai ser 12. Aqui é 18, que também vai ser 18. 12 mais 18, 30. 12 mais 18, 30. 30 mais 30, 60. Então, ou seja, o perímetro desse é 20, desse é 30. 60, né? Coloquei errado aqui. 60. Porque aqui é 30, mais 30, 60. Vamos simplificar? Posso cortar o zero? Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Opa! A razão de semelhança do perímetro é 1/3. Lembra quando que tinha dado a razão de semelhança dos lados? Vamos relembrar? 4 sobre 12 é a razão de semelhança. Simplificando por 4, deu o quê? 1 sobre 3. Ou seja, toda vez que nós tivermos polígonos semelhantes, a razão de semelhança dos seus lados é igual à razão de semelhança dos seus perímetros também. Tá? Então, pessoal, isso aqui então significa o que é polígonos semelhantes. São polígonos que têm os mesmos ângulos correspondentes iguais e os lados proporcionais. Ou eles aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. E a razão de semelhança é sempre pegar um lado correspondente sobre o outro, na outra figura, sobre o lado correspondente. Essa é a razão de semelhança. E por último, a razão de semelhança entre os lados é igual à razão de semelhança entre os perímetros. Um abraço, meninos. Bons estudos para vocês. E aqui ficou mais uma aula aí de polígonos semelhantes. Abraços.